Boa noite, Guarulhos! Nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, como o ano tá chegando, tá o mês, né? Rápido, dia rápido. Já estamos dia 15. É brincadeira, hein? Graças a Deus. Tá com saúde em casa? Agradeça a Deus. Primeiramente com saúde. Tudo bem? Com Lucas Braga, grande brother, e também na retaguarda o Felipe Poi. Você acompanha de segunda a sexta na TV Guarulhos e na página do Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre às 20 horas e 30 minutos. Perdeu a entrevista, você encontra lá no Facebook no YouTube geral do JR da TV. Vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, que traz uma manchete. Programa de suspensão de contrato e redução de jornada é prorrogado. É o destaque do portal guarulhosendestaque.com.br e a pauta de hoje com meu amigo Daniel Viso. Obrigado, Lucas. Boa noite, Daniel Viso. Tudo bem? Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos prestigiam nesta quinta-feira. Agora, como é que você está vendo aí essa matéria, o programa de suspensão de contrato e redução de jornada? É uma boa notícia para o empresário, para o trabalhador? Geraldo, esta medida o governo federal tinha editado uma medida provisória, se tornou lei, isso em abril, se não me falha a memória, que previa a redução de jornada de trabalho ou a suspensão dos contratos de trabalho, com garantia de emprego por parte do empregador. E aí tinha toda um escalonamento aí de seguro de desemprego ou de redução de salário de 25%, 50%, 70%, né? Então, isso foi muito bem-vindo. O governo novamente edita uma medida provisória hoje nos mesmos moldes da antiga medida que virou lei. Pois bem, eu costumo dizer que naquele momento foi muito bom, foi muito bem aceito. A gente sabia que, o empresário sabia que se ele suspendesse o trabalho, ele teria que garantir o contrato pelo prazo da suspensão ou da redução, né? O governo também está garantindo isso agora até o final do ano, mas ninguém sabe o que vai acontecer com a economia. Sim. Costumo dizer que governadores, prefeitos, eles fizeram sua parte na questão do isolamento, do distanciamento, mas, infelizmente, deixaram de pensar estratégias econômicas, estratégias de produção, né? Então, e isso prejudicou o nosso país, e prejudicou trabalhadores, e fez com que milhares e centenas de milhares de estabelecimentos comerciais fechassem. Então, e agora o governo federal vem para socorrer novamente aqueles que deveriam, aqueles que conseguiram, viu, Geraldo, se manter, porque muita gente fechou. Né? Então, a gente vê todo dia pessoas desesperadas aí. Então, em razão da medida do governo federal, eu aplauso, né? Eu sou totalmente a favor, né? Tá de parabéns à equipe econômica do governo, e só tenho uma preocupação, é saber como que vai acontecer, o que vai acontecer depois que tudo isso passar, né? Será que o empresariado vai ter como garantir a manutenção do emprego? A economia, ela vai se restabelecer na medida em que todo mundo espera? Nós vivemos uma pandemia. Para voltar um pouquinho, nós não estamos na pandemia do século XIV, XV, mas a Europa, naquela oportunidade, peste bubônica, ela demorou 250 anos para se reerguer. Então, eu acho que é muito pouco tempo para a gente pensar em retomada. Então, empresariado, a própria justiça do trabalho, os trabalhadores, cada cidadão tem que começar a repensar o modelo de trabalho e de garantias no Brasil, em que pese muitas delas serem constitucionais e estarem garantidas,
todas as garantias estão ali, elas são imutáveis, mas em algum momento alguém vai ter que ceder, porque daqui a pouco, se a economia não tiver a retomada que todo mundo espera, não vai adiantar nem judicializar, né? Vai estar muita gente quebrando aí, tá, Geraldo? É essa a análise que eu faço nesse primeiro momento. Agora, Daniel, a gente sabe que hoje esta maneira de segurar o emprego, que eu vejo essa decisão que foi publicada na quarta-feira, ontem, dia 14, Sim. no Diário Oficial, o benefício vai até 31 de dezembro. Ou seja, quer queira, quer não, é uma garantia de emprego até 31 de dezembro. O governo também espera aprovar a renda... Exatamente. Renda Brasil. Renda Brasil. É o novo nome aí. E alguns economistas dizem o seguinte, se não for aprovado, 33% da população vai ficar pobre. Olha que loucura. Ou seja, é um número alarmante. Essa medida aqui, você acha que é uma medida que o presidente está tomando para pensar no que fazer? Eu penso que o governo federal está preocupado com a população ativa. Aquela que a gente vê no CAGED, né? Aquela que está empregada. E, de alguma forma, garantir este emprego. Nós sabemos que a economia informal do Brasil, com essas medidas aí de auxílio emergencial, ela demonstrou para todos nós que o Brasil também tem 70 milhões de pessoas vivendo na economia informal, ou na linha da pobreza, ou que não consegue emprego, não tem expectativa de emprego. Nós temos aí, acho que 45, 50 milhões de pessoas na economia formal. Aí nós temos 70 milhões na economia informal, a conta não fecha. Então, na medida em que o governo ele diminui um pouco o auxílio emergencial, ele está tentando garantir, com esta medida aí, o emprego, porque sabe que se não fizer isso, ele não vai... o nível de desemprego no país e de demissões vai aumentar muito, Geraldo. Se não houver retomada de economia e isso não vai acontecer, não se pensar em uma forma de garantir o emprego com a redução de salário, antes essa medida ela já é prevista em lei, né? Mas para que isso acontecesse tinha que ter acordo com os sindicatos, federações, confederações, um horror. Hoje não precisa mais, basta, ou na antiga e provavelmente nessa que eu não li, mas ela está reeditando, deve ser a mesma coisa, então basta um acordo entre o trabalhador, viu, Geraldo, e o empregador, para que haja aí a redução da jornada de trabalho ou a suspensão desse contrato. Para quê? Mas se houver isso, tem que ter a garantia de emprego pelos mesmos 90 dias. Sim. Será que o empresariado vai conseguir garantir esse emprego? Se não houver a retomada? Então, a empresa o objetivo de qualquer empresa é lucro. Aí vem os defensores e não, mas o risco é do empregador. É do empregador, sim. Mas naquela questão normal, né, de temperatura e pressão. Mas, em meio a uma pandemia, eu acho que muita coisa poderia ser mudada. E claro que no nosso país não vai. Então, de novo, tem que haver uma integração entre empregador e empregado e que as pessoas encontrem um meio de flexibilizar isso. Né? Porque se o empregador não tiver condição, Geraldo, ele pode até ter condição de produzir. Uhum. Mas e se ninguém comprar? Por exemplo, na minha área, que é de prestação de serviço com mão de obra intensiva, é um segmento que foi duramente atingido. Vai demorar muito tempo para a retomada. Né? Então, graças a Deus, a nossa empresa sentiu a pandemia, sente a pandemia, mas teve recursos para se manter até hoje. A gente, e não utilizou
dos benefícios do governo nessa questão da redução de 25%. De 25%, 50% ou 70% redução de carga horária ou de salário, né? A gente também negociou com clientes que foram muito receptivos nessa questão da manutenção dos nossos contratos e postos de trabalho, mas a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Nós entendemos que a nossa organização deve sofrer aí uma perda de em torno dos 25% antes de começar a retomada. Né? Você vê que, e eu acho que todo empresário no Brasil e no mundo deve estar fazendo essa conta. Nós vamos estar no patamar que estávamos aí em 2015 e 2016, Geraldo. Isso é todo mundo. Então, todo mundo tem que dar 3, 4 passos para trás, respirar e tentar retomar a vida, né? Mas, com parcimônia, mas com bons acordos e com bons entendimentos. Você sabe o que me incomoda? E aí você em casa, eu respeito a sua opinião. Ainda hoje, eu encontrei dezenas de pessoas nas ruas de Guarulhos andando sem máscara. É inadmissível. Eu fiquei olhando para a pessoa, aí eu fui até indelicado, porque fiquei olhando, o cara perguntou, tá olhando por quê? Eu digo, você não está preocupado com sua saúde. Porque, senhores, a França e a Itália e Portugal estão, de novo, com problemas. Sim. De novo. E são países do primeiro mundo. Nós acabamos de... ficamos 4 meses, senhores e senhoras, com as portas fechadas. E agora, parece aquele pasto onde abriu a porta e todo mundo está indo para a festa. Para não dizer o contrário. Eu fico preocupado, Daniel, porque depois é muito fácil colocar a culpa no governo federal, colocar a culpa em qualquer pessoa. Só que o cidadão, ele esquece de fazer a sua parte, se proteger. A máscara é um acessório permanente. Sabe por que eu não estou usando aqui? Estou igual a Globo. Nós estamos a 1,5 metro de distância. Quando sair daqui, eu estou usando. Agora, é uma coisa maluca, Daniel. As pessoas ficaram 4 meses trancadas, entre aspas, e agora estão assim, desesperadas para o consumo. Só para você ter ideia, o volume de serviços cresceu 2,9 em julho para agosto. As pessoas estão comprando. Geraldo, se você fizer uma relação de julho para agosto, 2% não é nada em relação aos 18% a 25% que tinha diminuído. Então, essa questão é uma sensação de crescimento. Não existe o crescimento. Não é só Guarulhos, isso é em todos os locais. Guarulhos tem um problema como outras grandes cidades, e aqui eu digo que, lamentavelmente, muita gente trata Guarulhos ainda como bairro da periferia da capital, e não é uma cidade-estado. 55 bilhões é o nosso PIB, é algo a ser considerado. Acho que 5 bilhões de arrecadação, 5 a 6, é algo também a ser considerado. Sim. O que nós descobrimos antes da pandemia, que Guarulhos tinha aí, nos hospitais de atendimento público, só 38 ou 39 leitos de UTI. Que talvez, se só tem só isso, em razão de, vamos imaginar que isso é o correto para ter, eu não sou especialista nesta área. Mas tranquilo, nós tivemos aqui nessa cidade aí, a famosa tenda, que não é hospital de campanha. Eu fui militar quase uma década no Exército, eu sei o que é hospital de campanha, a gente às vezes usa um nome, uma nomenclatura, mas é uma tenda de atendimento, e aquela tenda que se montou, como outras, também não tinha atividade
era de transição, não era de UTI. Pois bem, mas em algum momento a municipalidade, a administração pública, achou por bem ou entendeu que ela deveria dispor de todos aqueles meios auxiliares que ela obteve, através de recurso federal. Mas eu entendo que pecou na divulgação, na comunicação, porque parece, como você disse, que está tudo bem. E se está havendo uma outra onda de infecção na Europa, obviamente pode acontecer aqui. Não, no Brasil. E no Brasil. Então, e se acontecer, este município, como outros, também não vão ter mais aqueles recursos que eles receberam. Porque essas verbas do governo federal é finito. Não é um poço sem fundo. Sim. Então, aí que entra a conscientização de toda a população desta cidade e de outras. E aí você tem razão. Então, no distanciamento, na aglomeração, não tem cinema, não tem teatro, não tem baile. Não tem. Porque, mas quem frequenta isso são jovens, mas os jovens são os menos infectados, mas são também. Morre menos, mas morre também. E aí a gente pensa, qual é o valor de uma vida, né? Então, você está coberto de razão. Eu acho que meios de comunicação como o seu e outros devem alertar diariamente para que as pessoas, elas utilizem e mantenham os procedimentos de isolamento e de distanciamento e de higienização que tanto foi divulgado, né, Geraldo? Com certeza. Estou conversando com o Daniel Vilas, o senhor do Grupo Lumar. Vou fazer um intervalo de 1 minuto para a gente molhar aqui as palavras. Daqui a pouco a gente volta. Lucas Braga. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Você na tela, muito obrigado a você do Facebook, de segunda a sexta, sempre às 20h30, ao Facebook do Guarulhos em Destaque, para você compartilhar de segunda a sexta, sempre às 20h30. E tem o nosso canal no YouTube, o Geraldo JR da TV. Eu continuo conversando com o senhor do Grupo Lumar, o Daniel Vilas. O Daniel, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou ontem, quarta-feira, o projeto de ajuste fiscal do governo de São Paulo. E esse projeto, ele vai, entre outras coisas, está previsto o fim de várias autarquias estaduais. E também o projeto traz um programa de demissão voluntária com foco em 5.600 servidores estaduais estáveis. Você concorda com esse projeto? Você sabe que a estabilidade plena, a gente, como comentei várias vezes aí, eu fui funcionário público federal, estive no Exército. Até 88, quando o militar das Forças Armadas, ele atingia estabilidade com 10 anos, e era estabilidade plena. Né? Então, a partir de 10 anos de serviço prestado, ele poderia reformar proporcionalmente. Sim. Então, 10 anos, 10 dias, 30 anos, 30 dias, 15 anos, 15 dias, e aí, bom, se for nesses moldes, eu acho que quem quiser se aposentar proporcionalmente, garantidos essa proporcionalidade a esse servidor, eu não vejo nenhum
problema. Mas, se tiver algum truque no meio, aí é complicado. Então, a gente sabe que todos os programas de emissão voluntária que existem na iniciativa privada, eles são muito criteriosos para que não haja judicialização futura. Uhum. Então, espero que isso aconteça, se acontecer, no governo estadual. A questão da venda, extinção ou fusão de autarquias vai muito com a questão se aquela entidade, né, pública, ela está cumprindo o seu papel, ela não está cumprindo o seu papel social, né? Então, se ela é necessária ou não é necessária naquele momento ou para o futuro, né? Ou se ela é obsoleta, ou se ela está deficitária. Então, existem vários parâmetros a serem analisados, né? Uhum. Então, e tomara que aí a Assembleia Legislativa haja com muito bom critério ao julgar aí, ou ao aprovar essas medidas que o governo do Estado de São Paulo está enviando para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Segundo informações da assessoria de imprensa do governo do Estado de São Paulo, as medidas de ajuste são necessárias para conter o rombo de 10 bilhões de reais nas contas públicas devido ao aumento de gastos e redução de receitas causadas pela pandemia do coronavírus. Bom, Geraldo, a gente tem uma brincadeira que a gente costuma comentar, que agora tudo é culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco isso vai ser culpa do Bolsonaro. É verdade. E quando não for culpa do Bolsonaro, é culpa da pandemia. Então, a pandemia é pano de fundo para que se cumpra a norma legal. É a questão de não se pode gastar mais do que arrecada, tem aí esses marcos regulatórios que fazem com que a folha de pagamento dos estados, municípios, da União não possa ultrapassar determinada porcentagem da arrecadação. Então, isso tem que ser observado. Sim. Alguns São Paulo, me parece, sempre ele esteve aí mantendo esses critérios tranquilamente. Agora vem o governador dizer que não, né? Que não tem dinheiro. Pois bem, eu tenho, para mim, isso é um conceito pessoal, né? Que me desculpem as pessoas que não entendem dessa forma. Eu acho que o sistema e a lógica de funcionalismo público no Brasil tinha que ser repensada. Alguns têm que existir, evidentemente, a questão das Forças Armadas, da garantia da lei e da ordem, sim, mas outros tem que ser por meritocracia. A estabilidade plena, o único regime deveria ser implantado no nosso país. Nada justifica, por exemplo, cidades como Guarulhos ou Campinas, você vai ver a quantidade de funcionários públicos estáveis vai fazer com que daqui a pouco a previdência pública não... É muito bacana ter estabilidade e todos os funcionários públicos ganham aí, às vezes, dependendo de função, 3 ou 4 vezes mais do que o mesmo trabalhador com a mesma função na iniciativa privada. Isso tem que acabar. Geraldo, uma hora a conta não vai fechar. Não tenho dúvida. Esse povo vai aposentar e as previdências municipais e estaduais não vão ter como garantir o pagamento. Não vão aguentar. Porque vai ter cada vez menos funcionário público, arcando com o pagamento para aquele que está aposentado. E mais, as pessoas, a expectativa de vida não é o grande vilão disso. É verdade. Assim, hoje a gente está vivendo muito mais. As pessoas estão vivendo 85, 86, 87 anos e estão contribuindo, tinha que contribuir 45, 50, 60 anos. Elas estão contribuindo 30 anos, 32, 35. Quem paga a conta dos outros 25 anos, Geraldo? Isso uma hora não vai ter dinheiro. Não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta. E naquele momento, eu penso, naquele prefeito
ou naquele governador que estiver investido do cargo público naquele momento. Ele vai pedir socorro para quem? Então, ele vai ter que mudar a sistemática. Alguém vai ter que ter coragem para fazer isso agora. Em que pese, nunca mais ser eleito, vai ser o vilão da história, mas ele vai garantir que as próximas gerações continuem recebendo. Essa é acho que é a grande máxima. Estou conversando com o Daniel Vias, o senhor do Grupo Lumar. Agora, algo que foi discutido esta semana, inclusive a Associação dos Magistrados do Brasil criticou a decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, numa decisão lamentável. E olha, o que é lamentável, além da decisão, é que, por coincidência, o advogado foi ex-assessor do ministro. O advogado que assinou a petição, o escritório, esse advogado foi assessor do ministro. A outra coincidência, doutor Daniel Viso, é que o ministro Marco Aurélio já soltou 80 bandidos com a mesma situação. E aí, a pergunta é, se prende alguém por 1 litro de leite e solta um bandido com a biografia do tamanho do mundo. Geraldo, essa questão da Suprema Corte brasileira e também do Congresso Nacional, esses dois entes da federação, o legislativo e o judiciário, eles tinham que se entender. Sim. Porque nós aqui do outro lado, nós, população, acabamos sofrendo pela falta de entendimento. Nós temos a questão da prisão em segunda instância. Então, prende a partida, aí depois... ou seja, na Constituição tem aquela questão de só prender depois de transitado em julgado. A gente aprende isso na faculdade. Sim. Mas o transitado em julgado é quando não houver mais nenhum recurso. Aí, o recurso é para quem? Então, aí vai lá para o nosso parlamento, aprova uma lei, aí o judiciário vai lá e tem um outro entendimento. E nós aprendemos que lei não se entende, se cumpre, é literal. Aí só que a Suprema Corte, ela não tem nada de literal. Ela, em algum momento, ela analisa, ela entende uma coisa e, num outro momento, ela entende outro. Essa questão aí da soltura de prisão, segunda instância, ou, nesse caso, com previsão preventiva, né, daquela questão dos 90 dias, mais 90 dias, mais a prorrogação. Poxa, será que bastou uma petição e o nosso excelentíssimo juiz da Suprema Corte, será que ele não analisou quem era a pessoa, né? O grau de periculosidade social, ou de perigo que essa pessoa representa para a sociedade ou representou? Aí vem o outro, que aí é o presidente, que é o ministro Fux, percebendo aquilo que revogou, mas eu acho que eles deveriam começar a se entender um pouquinho mais nessa questão de ter pelo menos o entendimento tríplice. Sim. É assim, dependendo da ação ou dependendo do pedido, jamais é uma sugestão. Um juiz deveria dar a canetada final. É sempre 3, porque um pode alertar o outro. Eu entendo que pode ter realmente havido uma questão da análise literal. Não está cumprindo o requisito legal, o paciente, que é o preso, ele está sendo, a ele está havendo uma falta de cumprimento de questão constitucional legal, então solte o paciente, solte o preso, tranquilo, tá. Entendo que foi isso aí. Ou outro, e o presidente, aí o ministro Fux, pera, o que fizeram? Não. Só que o grau de periculosidade já tinha sido condenado a 25 anos, mais 25, tem aquela questão toda. Não, revoga isso. Então, poxa, será que não dá para eles conversar aí, pelo menos em 3? Um tem um entendimento, o segundo e o terceiro. Então, tendo 3,
é impossível que haja empate. Então, mas tem um agravante aí que eu vejo, tem dois. O primeiro, abre-se um precedente do presidente do Supremo derrubar uma liminar de um colega. Abre um precedente perigoso. Isso não é comum acontecer na Suprema Corte. O outro, na decisão do ministro Marco Aurélio, ele deveria consultar o juiz de primeira instância responsável pelo processo. Se houve equívoco, o equívoco foi do juiz de primeira instância. Exatamente. Ou não o juiz, ô Geraldo. A manutenção da prisão dessa pessoa não é, do promotor. Não é ele que deveria. Não é nem o Ministério. O MP que deveria se manifestar foi ele que comeu bola. Então, às vezes a gente está responsabilizando o juiz e não. Por isso que eu digo, toda decisão tinha que ser tríplice. Toda. E mais uma coisa, esse entendimento da prisão em segunda instância, ele já tinha sido pacificado. Sim. E aí 10 anos, não faz 10 anos. Então, o momento político faz com que a Suprema Corte também mude de entendimento politicamente. Eu acho que deveria ter um filtro nisso. Olha, se cada assunto, depois que pacificado, só pode ser modificado 20 anos, 30 anos para frente. O que acontece no Brasil não é isso. A cada 2 anos começa a se discutir de novo. Né? Então, entra um presidente, né, tem um entendimento. E eu estou dizendo o presidente da Suprema Corte. Sim. Entra o outro e começa tudo de novo. Não. Por isso que a população fica aí à mercê. E, inclusive, os próprios operadores do direito devem ficar malucos, né? Com certeza. Não saber para quê. Tem que atualizar todo dia. Todo dia. Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar, meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar com você, estar com vocês, estar com todos vocês que nos assistem, e faço um convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos novamente discutindo os temas mais relevantes para a nossa cidade, estado e país. É verdade. Obrigado, Geraldo. Um abraço. Obrigado. Fazemos aqui o debate interessante para você e trazendo informações pertinentes ao seu dia a dia. Com Lucas Braga e Felipe Poi, eu sou Geraldo Júnior. Uma ótima quinta-feira. Boa noite.